Fala gravada. Boa tarde, Diabo. meninos e meninas do sexto ano. Hoje, na nossa aula de História, vamos concluir sobre os povos no continente americano, fazendo todo um retrocesso dos Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, deslocamento dos homídeos dentro do continente africano, depois europeu e asiático, e depois seguindo para outros dois continentes, o americano e o oceânico. No americano, se desenvolveram os povos, vindo lá da origem dos australopithecus, os povos chamados de ameríndios, astecas, maias e incas. Desses povos, processo de evolução, modificação dentro da nossa história. Quando eu falo da nossa história, vamos se referir ao Brasil, especificamente, onde na aula de hoje vamos abordar alguns sítios arqueológicos dentro do território brasileiro, onde eles estão localizados, o que foi encontrado nesses terrenos, qual a importância deles para o nosso conhecimento, para a formação do conteúdo de história, do conteúdo de geografia sobre os homídeos, era paleolítica, era neolítica, a gente vai ver tudo isso na aula de hoje, ou seja, vamos concluir. Mas antes de irmos diretamente para o conteúdo, vamos fazer o quê? A chamada. Então respondam, bebezinhos, não fiquem caladinhos, porque vocês ficam com falta. Então bora lá. Anne Sofia. Presente. Kaique, Cauã, Presente. Davi, Presente aí. Presente. Eduardo Otaviano, Presente. Eduardo Holanda, Presente. Elisete, Gabriel Alves, Presente. Gabriel Kaique, Presente. Heitor, Presente. João Guilherme, Kelton, Lorena, Luana, Presente. Maria Larissa, Presente. Patrick, Presente. Renan, Sofia Caetano, Sofia Ketley, Vinícius. Bora lá. Então, vamos ver aqui. Página 68, dando continuidade ao nosso conteúdo, Lagoa Santa. Então, vamos fazer leitura, vou explicando e vai ter alguns pontos que vocês vão ter que marcar no livro, ou seja, sublinhar. Pode ser de marca-texto? Se você estiver liberado a usar o marca-texto, pode. Pode ser de caneta? Se estiver liberado, pode. Se não, se está em dúvida, se não sabe se os pais liberam ou não, por conta de vender o livro, então o que é que você faz? Não vou fazer porque no final do ano vai vender. Sem problema. Pode marcar de lápis sem problema. É só para vocês terem o quê? Informações para ajudar a responder o TD. E isso aí não vai alterar quando for fazer a venda do livro, tá bom? Então, Lagoa Santa, vamos entender o que Vai ajudar as outras pessoas. Exatamente. Vamos entender o que é esse assunto, onde ele está localizado. Então, temos assim, ó. O estudo de esqueletos humanos do Brasil pré-histórico, como eu mencionei para vocês anteriormente, vamos falar especificamente do Brasil. Os territórios como foram explorados antes dos portugueses chegarem aqui, como foi que os homídeos chegaram ao Brasil. Então, nós temos, no início do século XIX, através de escavações nas grutas de Lagoa Santa, município no estado de Minas Gerais, olha só onde foi que encontraram esqueletos humanos. Lá no município de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, foram encontrados ossos de animais já extintos,
pontas de lanças e machados, além da ossada de 30 humanos. Não foi só um que encontraram, foram de 30. Vocês lembram que na nossa aula passada, na nossa aula ao vivo, eu pedi para vocês abrirem um livro na página 64 e 65, que tínhamos imagens de animais na época da glaciação, os animais gigantes. Vocês lembram disso? Sim, tia. Pronto. Então, a gente analisou algumas espécies de animais. Foi na aula da sexta? Na aula passada. Na aula ao vivo sobre o que a gente está vendo agora. Ah, tá. O que é que vocês vão marcar? Marquem aí o primeiro parágrafo todo. Lá. Então, o primeiro parágrafo, mais uma vez, ele fala sobre ossadas que foram encontradas no município de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, que essas ossadas, elas retratam épocas de dentro da nossa história, que faz comparação com os homídeos, faz comparação com os animais de espécies gigantes que já estão extintos, que vimos em aulas anteriores. Vamos lá para o segundo parágrafo. No século XX, novas escavações levaram à descoberta de um crânio feminino de aproximadamente 11.500 anos atrás. Ao examiná-la, lá na década de 90, o pesquisador Walter Neves nomeou o crânio de Luzia. Ele denominou como uma mulher, através do que eles encontraram, e ele batizou. Ele colocou o nome de Luzia. Imagina se o nome dela fosse Luzia mesmo. Poderia ser qualquer nome. Como ele encontrou essa espécie, ele poderia batizar, não tem problema. A reconstituição científica do rosto de Luzia revelou traços muito parecidos com os dos dias atuais, parecidos com os traços africanos. E os aborígenas, quem são os aborígenas? Os indígenas. Então, vocês vão agora no livro, na página 68, vocês vão olhar a imagem, vão analisar. Observem a imagem e me digam, tem alguma semelhança? Vou colocar aqui na tela. Com os nossos povos atuais, ou seja, com a nossa população atual? Sim. Não tem? Não. Sim. Tem. Tem sim. Tem. É um rosto de um ser humano. A reconstituição que essa imagem, esse rosto que está aparecendo para vocês, que tem tanto no livro de vocês. Ô, Kaique, presta atenção na aula, Kaique. Presta atenção. A imagem tem o pesquisador, o Walter Neves, segurando o crânio, parte do crânio, né, que foi encontrado em 1990, e em 2015 foi feita uma reconstituição com os estudos da ossada. E eles conseguiram desenvolver esse rosto. Lembrando que não foi encontrado só esse pedaço, não. Foram encontrados outros, mas como são pedaços soltos, ele não tinha como definir propriamente naquele momento. Com o passar do tempo, foi juntando as peças como se fosse um quebra-cabeça, e dali foi feito o desenho em 3D, como a gente diz hoje. E foi montado, descoberta a fisionomia da ossada encontrada lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Aí eu perguntei para vocês, esse rosto que está aparecendo tem semelhança com as características da nossa população? Sim. Sim. Agora eu queria que o Kaique me dissesse por que não tem. Ele está dizendo que não. Agora você entendeu, né? Cuidado, agora tem. Kaique, presta atenção. Então, olha as características do rosto. É semelhante às características dos africanos. E vocês sabem por que tem essa semelhança com o povo da África? Pois ela era uma africana?
Porque, Foi olha encontrado no território africano? Não, ele não foi encontrado no território africano, ele foi encontrado aqui no Brasil, no estado de Minas Olha mesmo. Gerais. Foi encontrado aqui, no município de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais. Tem essas características africanas, porque, olha aí, ó, conteúdo que a gente veio lá no comecinho vai encerrar hoje. A gente já viu no decorrer das nossas aulas que, de acordo com a evolução do homem, a evolução humana, a gente vem de quem, ó? Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e os Homo E Homo sapiens sapiens. Os australopithecus, de acordo com o que a gente já estudou em aulas anteriores, foi encontrada uma alçada também feminina em um continente. Qual foi esse continente? Africano. Continente africano, que foi dali que eles conseguiram perceber que o berço da humanidade é a África. Por que o berço? Porque foi dali que iniciou a nossa população. Foi ali que iniciou o quê? Ó, a nossa característica. Inicialmente, eles tinham as características dos primatas. Foi se passando o tempo e eles foram o quê? Modificando. Coluna que era curvada foi ficando ereta. As pernas que eram curvadas foi ficando retas. As mãos que eram no chão foram ficando soltas. O nosso crânio, ele foi modificando. O nosso corpo, que era coberto de pelo, a gente foi perdendo. Então, foi sofrendo uma modificação. Passando aqui, ó, por essa geração de homídeos. Então, eles conseguiram comprovar mais uma vez, através da imagem, usando a dimensão em 3D, né, formulando o novo rosto, juntando todas as peças, que a nossa origem aqui no continente americano, a nossa origem aqui no Brasil, vem lá dos australopithecus do continente africano. Então, mais uma vez, a ciência conseguindo comprovar que a nossa origem, ela vem dos primatas, que a nossa origem vem lá do continente africano. Deu para compreender? Pergunta. Deixa eu ver. Nenhuma. Não, Heitor. Tia, tem alguma diferença dos Homo sapiens sapiens? Tem. O sapiens sapiens é a nossa geração atual. É essa nossa geração. Os Homo sapiens, presta atenção, os Homo sapiens era a formulação do que a gente é hoje. É chegando nessa fase final. Nessa que nós temos. Certo? Bora continuar. Tia, mas tem como o ser humano ainda evoluir? Fisicamente, você está perguntando? Eles devem estar falando da geração, por exemplo. Homo sapiens. Fisicamente, é uma resposta que a gente não tem como dizer concreta. Porque se naquela época era de um jeito e hoje somos de outra, pode ser que sim. A gente não tem algo concreto que diga que a nossa geração, daqui a alguns anos, possa ser de outro jeito. Isso aí são várias pesquisas que podem ser feitas para analisar. Podem ser. Mas a nossa questão, ó, mental, sim, pode. Ela pode sofrer modificações. De que forma? Olha os nossos avanços tecnológicos, a nossa tecnologia, que é tudo desenvolvida por conta Um de dia eu vi no vídeo de pesquisas. um criança, um menino de conta de 10 anos fazendo prova de estudo. faculdade. Oi? Um vídeo no Facebook, um menino de 10 anos fazendo faculdade. E vai de cada um. Então, vamos continuar aqui no nosso texto. Tia, Oi. um dia eu estava com meu pai vendo um vídeo sobre uma pessoa dizendo que chegou um Deus aqui na Terra de outro universo que criou os Homo sapiens. Só que eu achei que é mentira por causa que primeiro veio os australopithecus, depois foi evoluindo. Às vezes são teorias de pessoas que não têm comprovação. Eles deduzem. Acham que acredita, né? Mas eles não conseguiram comprovar. O que a gente tem que comprovar, acreditar, que a gente tem que acreditar é com o que é comprovado.
que a gente já fez esse questionamento. Por exemplo, ó, teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. Base na ciência, base na religião. Ambos conseguiram comprovar a existência. E aí você vê qual você acredita. Mas outra teoria a gente não tem. Comprovação a gente não tem. Então aí é questão de você acreditar ou não. É sua opinião, tá bom? Bora lá. Sim, meu pai acredita nós dois. Primeiro parágrafo, eu pedi para vocês marcarem tudo. Segundo parágrafo, mencionei para vocês, não precisa marcar nada. Vamos lá para o terceiro. Com base nesses estudos, nos estudos científicos, alguns pesquisadores concluíram que deve ter havido 2 levas migratórias, ou seja, 2 deslocamentos dentro do território. Esses deslocamentos em direção à Ásia e em direção à América. Por isso que foi o que? Espalhado pelo nosso território, pelo nosso planeta. Marquem aí, com base nesses estudos, até América. Com base nesses estudos, até América. Bora para a página 69. Vamos lá. São Raimundo Nonato. Desliga o microfone. Na década de 70, escavações no sítio arqueológico Boqueirão da Pedra Furada, no município de São Raimundo Nonato, no Piauí. Olha só. A gente viu que na página 68, Lagoa Santa, no município de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais. E agora, município de São Raimundo, no estado do Piauí. Olha a diferença. Um na região Nordeste e o outro na região Sudeste. Olha aí a propagação, o movimento desses povos dentro do nosso território. O sítio, presta atenção, o sítio é um abrigo de paredes rochosas, cobertas por mais de 1000 pinturas e grafismo rupestre. É as nossas, o quê? Pinturas rupestres, as pinturas nas cavernas. Pinturas nas cavernas foi na era paleolítica ou na era neolítica? Foi qual das duas? Paleolítico. Não, neolítica. Pintura nas cavernas foi na era paleolítica ou neolítica? Neolítica. Neolítica. Não. Paleolítica. Paleolítica. Os homídeos, eles se abrigavam nas cavernas por conta do frio, o surgimento do fogo. Neolítica já tinha moradia fixa. Eles já tinham as casas construídas com pedras, barro. Olha, tenham cuidado. Cavernas, pinturas rupestres na era paleolítica. O Caio está dizendo que é o contrário, tia. Marca o primeiro parágrafo. Então, só recapitulando. Pedi para vocês marcarem o primeiro parágrafo e expliquei o seguinte. As pinturas rupestres, eu perguntei em qual das duas eras elas fizeram parte. Era paleolítica ou era neolítica? Foi na era paleolítica, onde os homídeos, eles eram nômades, se deslocavam dentro do território à procura de alimento para sua sobrevivência, caçar, pescar e coletar frutos. Nesse mesmo período, eles encontravam cavernas, grutas que eles poderiam se abrigar por algum prazo, pequeno prazo. Ou seja, dias, porque eles precisavam de alimento para sobreviver. Então, eles tinham que ficar sempre andando dentro do território. Já na era neolítica, eles não eram mais nômades, eles tinham moradias fixas, eles eram sedentários, já construíam suas casas, praticavam agricultura, praticavam pecuária, tinha o comércio que era a troca de sementes. A gente viu tudo isso no decorrer da nossa aula. Bora lá para a atividade de casa, que eu vou explicar. Página 70, coloquem aí. Vamos lá. Primeira e segunda questão. Eu quero copiado e respondido no caderno. Nada de responder no livro.
Até porque não tem espaço, nada de ser só respostas, perguntas e respostas. Primeira questão. Vocês vão responder com base no crânio da Luzia, que a gente viu lá na página 68. Vocês podem encontrar a resposta lá. Onde e quando ela foi encontrada? Onde é o ano e quando ela foi encontrada? Como foi possível determinar a idade dela? O que o exame do crânio de Luzia revelou sobre o povo da América? O item C, revelação, de onde a gente veio, qual a nossa origem, qual a origem do continente do povo da América, como foi possível determinar a idade através do estudo, como foi que ele fez esse estudo, e o item A, onde ele foi encontrado. Qual foi o sítio arqueológico que ele foi encontrado, qual foi o município, qual foi o estado, qual foi o ano, no item A. Segunda questão, já fizemos ela com outros conteúdos. Vocês vão olhar as palavras e vão ver qual delas não está relacionado com a página 69. Primeira questão é com relação à página 68 e a segunda questão é com base na página 69. Tem uma única palavra que não está relacionada com o nosso assunto. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão retirar ela, vão copiar as que estão certas e sempre tem que acrescentar mais uma palavra que a gente falou aqui no nosso assunto. Essa palavra pode ser, pode ser América, não é o continente americano? Pode ser Brasil, não falamos dos povos do Brasil? Pode ser era paleolítica ou era neolítica? Qual das duas? Me digam aí. Paleolítica. Era paleolítica. Minas Gerais. Pode ser Minas Gerais. Pode ser Piauí. Olha, vocês vão observar uma das palavras sobre o nosso conteúdo e vai acrescentar. Copia no caderno, responde e me envia lá no Class. Alguma dúvida? Não. E aí? Não? Danalina, não. Nem se eu Podemos quisesse. encerrar nossa aula. Com certeza, claro que sim. É claro. Pois, uma boa tarde a todos. Qualquer dúvida que tiver, tirem no Class. E lembrando que amanhã é feriado, não tem aula. Aproveitem. Tchau para vocês. Aleluia. Tchau. Valeu, tia.